falar da Arca da Aliança, da sua história, ela está sempre associada à divina providência. Porque quando Deus inspirou no meu coração e do grupo iniciante de vivermos inteiramente e integralmente para Ele, nós logo intuímos que essa vivência para Ele era viver da providência. Mesmo que não tínhamos o alcance total do que era a vida de providência, do que era depender de Deus totalmente, porque todos nós trabalhávamos, né? Até aí tínhamos nosso emprego, nosso trabalho, mas parece-me que ao dar o passo de deixar o emprego, deixar a casa, deixar os serviços que nós tínhamos, até alguns com uma renda mais alta, já nos dava a certeza de que nós iríamos depender de Deus totalmente. E Deus, desde aí, foi muito fiel, através das pessoas. Eu lembro que a nossa comida diária, o nosso vestir, né, o nosso transporte, tudo era providencial. Né? Os vizinhos traziam o alimento, doavam o pão, doavam o café, doavam o mantimento para o almoço, para a janta, para o café da manhã, tudo era doação dos vizinhos. Depois, com o tempo, nós vamos percebendo também que Deus nos dava já capacidade, né? Até porque nós instalamos inicialmente numa chácara e ali nós desbravamos o mato, cultivamos horta. Então, a partir da hortaliça, nós também já tínhamos um certo suprimento da comunidade. Depois ganhamos algumas aves, como galinha, ganhamos uma vaca. Então, tudo isso já foi também para nós papel da providência. Por isso, providência na arca não significa apenas aquilo que a gente espera que venha do sócio, de um doador, de um benfeitor. Deus, desde o começo, nos ensinava a esperar assim, mas também a pormos a mão na massa. Então, só o cuidado do animal o dia inteiro, como eu cuidava, da vaca, cultivar uma horta, um jardim, e dali retirar o nosso sustento, já era um trabalho, né? E a providência, então, agia dessa forma também. E tiveram, inclusive, muitas histórias interessantes na nossa vida, né, de comunidade, de Deus nos ensinando a não fazer desperdício, a não rejeitarmos aquilo que as pessoas nos doavam, né? Eu lembro que muitas vezes nós íamos numa festinha, num aniversário, num casamento, e as pessoas sabiam que a gente era aquele grupo de jovens iniciantes que dependia da providência, e no final da festa recolhia o resto das comidas, os bolos, os churrascos, e vinha para casa. Era 3 dias de alegria depois, porque tínhamos que comer, né? Tem uma história muito interessante. Quando faltava alguma coisa na comunidade, nós íamos até o sacrário, fazíamos um bilhetinho do açúcar, do café, da carne nem pedíamos, né? Mas do necessário, do básico, feijão com arroz. E um dia, faltando açúcar, nós colocamos o bilhete, o açúcar não veio. Passou um dia, passou 2 dias, e aí começamos a tomar chá, mas o chá começou a baixar a pressão, né? E nós ficamos meio tonteados, sem açúcar, né? E aí reclamamos para o Senhor: olha, o Senhor disse que não faltaria nada, né? E nós temos aí há 3 dias sem açúcar. Foi quando alguém foi na geladeira, uma das meninas foi na geladeira, abriu lá aquela caixa da fruta embaixo, né? E tinha lá um pote de melado de cana, aquele melado grosso, um pré-açúcar grosso, né? É bom, mas é um pouco assim, um gosto um pouco meio rústico ainda, né? E entendemos que Deus queria que nós usássemos aquele açúcar grosso no café. E foram 15 dias. Por fim também a gente estava assim, fastiado com aquilo, né? E quando terminou aquele pote de açúcar grosso, de melado, de cana, aí nos veio 5 quilos de açúcar grosso. Então ali foi um aprendizado, Deus dizendo assim: gaste tudo que vocês têm. Use ao máximo o que eu dou, mesmo que seja coisa simples ou não muito agradável. E depois eu daria o resto. Então, sim, histórias que a comunidade viveu, né? Depois também teve um momento de construir as casas, por exemplo, e comprar outras partes do terreno, e a gente foi à rua pedir. Eu lembro que alguém nos aconselhou a montar um carnezinho, e as pessoas dariam mensalmente alguma ajuda, né? Eu fui à rua, e eu tinha muito medo de pedir naquela época, né? Vergonha de pedir, Senhor, eu vou naquele depósito de construção, e se não der uma ajuda, eu não peço nada para ninguém. Por sorte, o homem foi tão aberto, né? Tão misericordioso, nos deu a propaganda, pagou o carnê para nós, né? Deu uma ajuda em material de construção, porque ele me animou.
Mesmo que depois eu fui mais claro, sim, não ganhei nada, mas aquele ali foi o propósito de Deus para a comunidade. E aí começou a história dos carnês, né? Carnezinho que até hoje não funciona, né? Mas carnezinho já é boleto bancário, conta de luz, mas aquela linha do carnezinho, eu mesmo controlava os custos da comunidade, né? Era o financeiro inicial, era o cuidado da providência, do sócio, né? Então, era assim, tudo à mão, né? Serviço de banco, eu me lembro que eu ia no banco, que hoje é extinto, na Meridional, e eu ia na fila do banco, né? Eu tive sempre dificuldade de dar no banco com dinheiro, mas eu era obrigado a fazer, e eu acompanhava o saldo de caixa diário, né? Os investimentos, construção da casa. Existe também uma coisa interessante que nos acompanhava sempre, era o pedir. O pedir. Uma vez, fomos construir a nossa casa, a primeira casa de residência, aliás, o nosso centro de evangelização pequeno, que nós chamamos de casa Padre Tarcísio, né? Padre de Retiros. Lá, fomos fazer uma comida de tijolos. Eu pensei, tijolos é tijolos, não pedir dinheiro, pedir tijolos, né? E saí de loja em loja pedindo tijolo. Então cada um dava os tijolos. Nós um dava tijolo de 20 centímetros, outro de 10, outro de 15. E no dia que o pedreiro foi montar a casa, imagina só o trabalho que deu, né? Então aí um outro amigo nosso, dono de uma loja de depósito, foi lá, pegou todos aqueles vários 1000 tijolos, levou para a loja dele e deu tudo tijolo padrão, né? Engraçado a nossa ingenuidade, né? Hoje parece que o tijolo é um pouco padronizado, mas naquele tempo não era, né? Tijolo de vários tipos. Então isso tudo foi uma escola para nós, que foi nos educando a vivermos a providência. Depois veio a era do rádio, né? O rádio de meia hora, depois de 1 hora, depois de 4 horas, e aí nós começamos a entender que talvez também um patrocínio seria interessante. E começamos a pedir, não um patrocínio assim, por patrocínio, nós vimos de pessoas amigas, que eram afins da comunidade, católicos de boa vontade, e aí começaram a patrocinar o nosso programa. Como hoje nós temos aí, a gente diz que a rádio não é comercial, mas ela é de certa forma comercial, e não há problema nisso. Porque quem anuncia conosco hoje, por exemplo, que a menor parte do custo da nossa receita são pessoas amigas, conhecidas, que têm o seu estabelecimento, que apostam na evangelização e usam o seu estabelecimento, o seu comércio, a sua empresa, para evangelizar também. Então eu vejo tudo isso para nós são fontes de providência, né? Agora, claro, hoje com a rádio inteira, foi outro desafio, né? Até aí trabalhava com espaço de rádio. A gente pagava aquele horário alugado e não tinha compromisso com mais nada. Se pipasse o microfone, se queimasse o transmissor, não era problema nosso. Quando pegamos a rádio, 24 horas, a administração e a programação, aí o ferro esquentou. Porque hoje, quando tem um equipamento, nós pagamos, quando vem uma multa, nós que pagamos, quando qualquer problema técnico, quem assume somos nós. E aí, então, foi outro momento. Então, hoje estamos aí trabalhando com um quadro de sócio celeste, que havia na conta de luz, boleto bancário, débito automático, arrecadadores, enfim, temos uma gama de meios para que o contribuinte, né? Eu lembro que, imagine, 26 anos atrás, os veículos de comunicação, os métodos eletrônicos eram muito precários em relação a hoje, né? Não tinha nada informatizado na comunidade. A Arca iniciou antes da era da informática, né? Então era tudo muito manual. Então hoje, com todo esse aperfeiçoamento, né, a gente se encanta hoje, por exemplo, pegar aí uma nota, uma mensagem, e por celular você manda numa questão de segundo para centenas de pessoas, né, no mundo todo. E a pessoa recebe aquilo ali. Nós fazemos tudo isso à mão, tudo isso a pé, de bicicleta, né? Fazemos tudo isso. Então, hoje, com a modernidade, com essas ferramentas, né, as coisas se facilitam. O contato com o sócio, com o benfeitor, né, tudo isso vai nos ajudando. Mas ainda é interessante que, apesar de todas essas novas ferramentas, a Arca parece que a ferramenta original é o corpo a corpo, né? Mesmo que tenha o boleto bancário, o sócio através de vias, como o sócio luz, mas parece que o nosso veio é quando o contribuinte local vem na livraria, vem numa casa, vem no albergue e vê a obra acontecendo, né? Eu tenho pessoas, por exemplo,
particular, quando eu estou ali celebrando, quando eu estou dando uma pregação, eu faço questão de vir e dar ainda o seu no bolso, como um ato de confiança, né? É uma coisa muito artesanal, mas eu acho muito bonita. Como também o nosso trabalho de sócio é muito de visitar, né? Ir na casa do sócio, reunir os arrecadadores, fazer grupo de oração onde eles estão. Então parece que é próprio, né? É constitutivo do carisma, né? Ser presença de Deus. Então para nós parece-me que ir pelas mãos do rádio, pela internet, tudo é bom. Mas quando a gente faz o contato com eles, pessoalmente, parece que soa algo muito mais claro, né? E aí também, nós temos uma graça em Joinville, na Arca da Aliança, também na cidade que nós estamos, que poucas entidades do nosso gênero têm, que é essa abertura das paróquias, né? Joinville hoje, por exemplo, Blumenau, cada paróquia, cada igreja tem uma caixa coletora, onde é pago o dízimo da paróquia, também as pessoas levam a contribuição do sócio mensal da comunidade. Eu, quando partilho isso com outras entidades, eu fico admirado, né? Essa comunhão de igreja, esse entendimento que a igreja de Joinville, de Blumenau e também o de Montes Claros tem a respeito da Arca, mas tudo fruto de uma comunhão que ele gerou, né? Um trabalho sério, um trabalho comprometido, abrindo as portas para o meio eclesial. Então hoje nós temos essa graça também, e ali é bom porque o sócio, aquele sócio mais caseiro, aquele mais manual, ele vai na paróquia, leva o seu dízimo e também depois nas nossas caixas a parte que compete à Arca. E as secretarias paroquiais, os párocos fazem isso com muito carinho, porque eles sabem que a rádio, o nosso especial Arca da Aliança, sabe que o albergue Marta e Maria, sabe que o Instituto de Aísmo, sabe que as nossas casas de evangelização, os centros de retiros, todos estão ali a serviço da igreja. Acho que é uma compreensão lógica, né? E graças a Deus isso, para mim, me alegra muito, né? Se eu me alegro com a tecnologia rápida, eficiente que leva, eu me alegro muito mais com essa comunhão viva, pessoal. Eu mesmo tenho feito experiência de ir em grupo de comunhão e em grupo de oração de semana nas casas dos sócios, e a maravilha que tem sido. No final de ano, fazer aquela visita de serenatas, né? Cantoria de reis, evangelização nas casas. Eu fico muito tocado quando a casa é sorteada, né, pelo rádio, recebe a visita de um grupo de sócios. Não importa se é o diácono fundador, se é a Patrícia que coordena o sócio, se é um locutor da rádio, Silvio Miro, eles querem, de fato, a presença da Arca. Isso é muito importante. Então são meios, né, que vão, ao longo do tempo, evoluindo, mas olhando assim, a raiz é a mesma, né? A Arca, do começo até o dia de hoje, ela vive da providência. Daqueles que fazem sua doação direta, mas uma providência que também vem por aquele que ajuda como patrocinador, como doador, como que presta serviço na comunidade. Nessa linha do nosso trabalho manual, ou esse trabalho mais caseiro, aquele sócio que não quer fazer pelo eletrônico, pelo banco, pela via de conta de luz, exerce um papel fundamental. A nossa forma de arrecadar fundos é o arrecadador. Desde o começo nós chamamos de arrecadadores, ou pode ser chamado também de nossos representantes, né? Nossos colaboradores diretos, né? Até são membros comprometidos. Né? Então, são pessoas que mensalmente vão à rua levando informativo, que é a nossa comunicação interna como sócio, e buscando as doações. E isso também tem sido uma graça muito grande para nós, né? E nós temos em grande estima, né? Eu não sei a dizer as dezenas que nós temos em Joinville, em Blumenau, de arrecadadores. São várias, são centenas, com certeza já, de arrecadadores que prestam serviço, que vão nas lojas, vão nas casas, buscando a arrecadação. Eles fazem um pastoreio, né? Como que visitando. Então, nós temos assim grande estima, de fato, a pessoa do arrecadador, as arrecadadoras que, com total desprendimento, doam parte do seu tempo ao longo do mês para buscar as nossas arrecadações. A Arca da Aliança, ela é uma combinação, digamos assim, uma parceria, né? A parte divina, a graça de Deus, e a parte humana, a sua contribuição. E o sócio benfeitor, como chamamos,
na comunidade, que ajuda a manter a obra, ele tem um papel fundamental para tudo que acontece hoje. Eu fico às vezes imaginando se por um instante os sócios, os benfeitores, deixassem contribuir, tudo que está aí hoje estruturado, ele viria abaixo. Então eu aproveito esse momento para agradecer de coração aqueles homens e mulheres, abnegados, né? Crianças, tem muitas crianças também que fazem papel, que fazem os cofrinhos de moeda, né? Então todos vocês que compõem o quadro de associados da comunidade, todos vocês que diariamente, mensalmente, e alguns fazem isso já há décadas, há anos, né? O meu agradecimento em nome de toda a comunidade, em nome da equipe do sócio. Eu peço assim a Deus que abençoe largamente os seus projetos, né? De saúde aos que estão doentes nesse momento, passando por dificuldades, de alívio aos que estão sofrendo, para que possam continuar sendo esses sinais, que eu diria, também da presença de Deus através da arca, nas suas arrecadações, na sua contribuição. E também, como sinal da nossa comunhão, eu dou minha bênção diaconal a todos vocês que colaboram nesse trabalho, como sócios da comunidade, como benfeitores, como arrecadadores. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desçam sobre todos vocês que nos providenciam esses meios, que são canais da providência, a bênção, a proteção e a paz do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo.